Meu nome é Beatriz. E o que vivi na infância é algo que ninguém deveria viver. Guardei silêncio por décadas, mas hoje, aos 81 anos, eu decidi contar tudo. Porque a dor que um dia me destruiu, agora é a força que me mantém viva. Minha mãe morreu quando eu tinha 41 anos, câncer que progrediu rapidamente. Nos últimos dias, quando estava consciente entre as doses de morfina, ela me pediu perdão. Perdão por não ter visto, por não ter protegido, por ter falhado, de forma tão fundamental no papel mais básico de mãe. Chorei e segurei sua mão, dizendo que perdoava. E era verdade. Compreendi que ela também havia sido vítima de circunstâncias, de uma época que não dava ferramentas para mulheres reconhecerem ou combaterem abuso, de sua própria dor que a cegou temporariamente. O perdão não apagava o passado, mas libertava ambas de alguma forma. Meu pai se foi 5 anos depois, ataque cardíaco súbito, enquanto assistia à televisão. Nossa relação sempre foi distante após as revelações, mas havia acomodação desconfortável, aceitação mútua de que certas conversas nunca aconteceriam. No funeral, olhei para o caixão e senti principalmente alívio de que aquele capítulo estava finalmente encerrado, que não haveria mais encontros familiares constrangidos, onde fingíamos normalidade sobre o passado anormal. As décadas de 50 e 60 foram um período de maior estabilidade emocional do que havia conhecido antes. Minhas filhas cresceram e se casaram, dando-me netos que adorei com paixão, que surpreendia até a mim mesma. Com eles, pude ser avó presente e amorosa, de formas que minha própria avó nunca foi comigo. Ensinei-lhes coisas práticas como cozinhar e jardinagem, mas também lições mais importantes sobre respeito, consentimento, como reconhecer relacionamentos saudáveis versus tóxicos. Algumas das lições pareciam pesadas para crianças tão jovens, mas preferia prepará-los excessivamente do que deixá-los vulneráveis. José adoeceu aos 73 anos, demência progressiva que foi roubando pedaço por pedaço o homem que eu amava. Ver sua mente se desintegrando foi agonia diferente, mas não menos intensa que qualquer coisa que havia sofrido antes. Houve momentos em que ele não me reconhecia, chamava por sua mãe já morta há décadas, ficava agitado e confuso. Cuidei dele em casa o maior tempo possível, recusando colocá-lo em instituição mesmo quando médicos sugeriam. Ele havia ficado ao meu lado através de todos meus demônios. Era minha vez de retribuir essa lealdade. Ele morreu aos 76 anos. E mesmo esperando, mesmo sabendo que era melhor para ele não continuar preso naquela confusão mental, a dor foi devastadora. Pela primeira vez desde a adolescência, estava verdadeiramente sozinha, sem o parceiro que havia sido âncora por 5 décadas. As primeiras semanas foram as piores, acordando esperando vê-lo ao lado, virando para compartilhar algo e lembrando que não havia ninguém lá. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Minhas filhas quiseram que eu morasse com uma delas, mas recusei. Havia trabalhado duro demais por independência para desistir dela agora. Estabeleci nova rotina, mantendo-me ocupada com voluntariado, grupos de apoio, que agora facilitava ao invés de apenas participar. Aulas de arte que sempre quis fazer, mas nunca havia tido tempo. Aos 72 anos, estava redefinindo quem era, para além de esposa, mãe, sobrevivente. Estava descobrindo Beatriz como indivíduo completo. Foi nessa época que comecei a escrever seriamente. Sempre havia anotado pensamentos e memórias esporadicamente ao longo dos anos. Mas agora dediquei tempo real a colocar minha história no papel. Não com intenção de publicar, apenas como exercício catártico, forma de organizar décadas de experiências e emoções em narrativa coerente. O processo foi doloroso, revisar tantas memórias traumáticas em detalhe, mas também revelador. Vi padrões que não havia percebido
Reconheci crescimento e força que havia minimizado. Compreendi formas como havia transformado dor em propósito. Uma das facilitadoras do grupo de apoio, psicóloga mais jovem especializada em trauma, leu alguns dos meus escritos quando compartilhei em sessão. Ela me encorajou a considerar publicação. Disse que testemunho de sobrevivente mais velha, que havia não apenas sobrevivido, mas construído vida boa, seria valioso para outros. Hesitei longamente. Expor história tão pessoal ao escrutínio público era assustador. Mas finalmente decidi que se podia ajudar mesmo uma pessoa a sentir-se menos sozinha, valia a vulnerabilidade. Publiquei o livro aos 75 anos, usando pseudônimo e mudando detalhes identificáveis, mas mantendo essência emocional intacta. Intitulei Das Cinzas: Como Sobrevivi ao Inferno da Infância e Construí Vida de Paz. Não esperava grande repercussão. Imaginava que talvez algumas dezenas de pessoas lessem. Mas toquei algo profundo. O livro vendeu milhares de cópias. Recebi centenas de cartas de leitores compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ter dado voz ao que muitos sentiam, mas não conseguiam articular. Comecei a dar palestras, algo que nunca imaginei fazer. Universidades, conferências sobre trauma e recuperação, encontros de profissionais da saúde mental. Cada vez era difícil expor feridas antigas a estranhos, mas também libertador. A vergonha que havia carregado por tanto tempo foi gradualmente substituída por algo diferente. Não exatamente orgulho, mas reconhecimento de que havia sobrevivido a algo extraordinariamente difícil. E tinha sabedoria para compartilhar por causa disso. Uma das palestras mais impactantes foi em conferência sobre abuso infantil, onde falei para audiência de assistentes sociais, psicólogos, advogados. Após minha apresentação, jovem mulher se aproximou chorando. Ela disse que era assistente social há 10 anos. Havia trabalhado com centenas de casos. Mas ouvir de sobrevivente que havia construído vida completa e significativa após trauma severo renovou sua fé no trabalho que fazia. Às vezes esquecemos, ela disse, que crianças que resgatamos crescem, têm chance de vidas inteiras. Você me lembrou porque esse trabalho importa. Esse encontro me marcou profundamente. Percebi que minha história não era apenas sobre meu próprio trauma e cura, mas sobre esperança mais ampla. Cada profissional que eu inspirava a continuar trabalhando poderia salvar dezenas ou centenas de crianças. Cada sobrevivente que lia meu livro e encontrava coragem para buscar ajuda estava quebrando o ciclo de silêncio e dor. Meu sofrimento, que uma vez pareceu sem sentido e puramente destrutivo, havia se tornado de formas estranhas fonte de bem maior. Aos 78 anos, fui convidada para participar de documentários sobre sobreviventes de longo prazo de abuso infantil. Diretora queria mostrar não apenas o trauma, mas a resiliência. Como pessoas podiam não apenas sobreviver, mas prosperar. Aceitei, embora aparecer na câmera com rosto e nome real. Usei meu nome completo desta vez, Beatriz Santos. Fosse ainda mais exposto que o livro. Filmagem foi intensa. 3 dias de entrevistas, explorando cada aspecto da minha jornada. O documentário foi lançado quando eu tinha 79 anos e ganhou atenção surpreendente. Foi exibido em festivais de cinema, depois adquirido por serviço de streaming popular. De repente, aos quase 80 anos, era reconhecida na rua ocasionalmente. Algumas pessoas se aproximavam para agradecer, compartilhar brevemente suas próprias histórias, dizer que meu testemunho havia ajudado. Foi estranho e gratificante simultaneamente ver que, mesmo na idade avançada, ainda podia fazer diferença. Uma das consequências inesperadas da exposição pública foi reconexão com pessoas do passado. Primos distantes que haviam escolhido o lado dos abusadores décadas atrás entraram em contato.
Alguns pedindo perdão por não terem acreditado, outros apenas querendo reconectar agora que verdade estava provada, pela minha vontade de falar publicamente. Minhas reações foram mistas. Alguns eu perdoei genuinamente, reconhecendo que haviam sido jovens e influenciados por adultos ao redor. Outros eu educadamente mantive à distância, sem interesse em reconectar com quem havia me abandonado quando mais precisei de apoio. Houve também tentativas de contato de alguns dos próprios abusadores ou famílias deles. Um havia morrido havia anos, mas filho dele escreveu carta estranha, meio pedindo desculpas em nome do pai, meio defendendo que eram tempos diferentes e que provavelmente eu estava exagerando memórias de infância. Não respondi. Não devia àquele homem ou sua linhagem nada. Certamente não. Absolvição ou minimização do que havia sofrido. Outro abusador estava em asilo, senil e próximo da morte, segundo sobrinha dele que contatou. A sobrinha perguntou se eu iria visitá-lo para fazer as pazes antes de morrer. A sugestão me enfureceu de formas que me surpreenderam após tantos anos. Por que eu deveria dar paz a alguém que roubou tanta da minha? Educadamente, mas firmemente recusei. Um dos abusadores, porém, me surpreendeu de forma diferente. Ele escreveu pessoalmente, carta manuscrita tremida de homem claramente idoso. Não tentou se desculpar ou justificar, apenas escreveu. Você estava certa. Fui monstro. Mereci todo o ódio que certamente sente. Carrego culpa do que fiz a você, e provavelmente outras. Morrerei com isso. Não espero perdão. Não mereço. Apenas queria que soubesse que reconheço completamente o mal que causei. Fiquei com aquela carta por semanas, sem saber o que sentir. Não era desculpa satisfatória. Não consertava nada. Mas havia algo na honestidade brutal que era diferente das evasivas e minimizações dos outros. Finalmente respondi. Não por ele, mas por mim. Escrevi que não o perdoava, que reconhecimento era insuficiente, mas que esperava que vivesse resto de seus dias pensando sobre o estrago que causou e que de alguma forma usasse essa consciência para impedir outros se pudesse. Não sei se ele recebeu. Não houve resposta. Alguns meses depois, vi o obituário dele no jornal. Morreu aos 84 anos, sobrevivido por filhos e netos. Olhei para aquela foto de velho sorridente rodeado de família e me perguntei se eles sabiam quem ele realmente era, que mal havia perpetrado. Provavelmente não. Provavelmente levou segredos ao túmulo, deixando apenas a mim e outras vítimas possíveis para carregar memória de seus crimes. Aos 80 anos, organizei reunião familiar grande. 3 gerações se reunindo em chácara que alugamos para fim de semana. Minhas 3 filhas, agora mulheres de 50 e poucos anos, com próprias histórias e cicatrizes da vida. Meus 7 netos, adultos jovens navegando o mundo complexo. E 4 bisnetos, pequenos e cheios de vida, representando o futuro que eu não tinha certeza que teria quando era criança aterrorizada. Olhei para aquela reunião, todo o amor e conexão, e senti algo que só posso descrever como vitória completa. Os monstros tentaram me destruir, tentaram me reduzir a nada, mas eu havia construído isso, legado de amor e força que continuaria muito além da minha vida. Durante aquele fim de semana, minhas filhas pediram que eu compartilhasse minha história com netos mais velhos, agora adultos que haviam visto o documentário, mas nunca ouviram diretamente de mim, em contexto familiar. Foi difícil. Chorei várias vezes. Mas também foi importante. Respondi perguntas honestamente. Expliquei como havia sobrevivido, que ferramentas havia usado, que erros havia cometido. Uma das minhas netas, estudante de psicologia, estava particularmente interessada em minha perspectiva sobre resiliência. Como, ela queria saber, eu havia mantido capacidade de amar e confiar após traições tão fundamentais na infância. Respondi que não havia sido linear ou fácil.
que levou décadas e muito trabalho consciente, que José havia sido crucial, modelando consistentemente comportamento confiável, até que eu finalmente conseguisse acreditar. Que ter filhas e querer ser boa mãe me forçou a confrontar meus demônios em vez de me esconder deles. Que encontrar propósito em ajudar outros havia dado significado à dor. Que terapia, tanto formal quanto informal através de grupos de apoio, havia me dado ferramentas para processar e curar. Que perdão, tanto de outros quanto de mim mesma, havia sido parte crucial, mas não foi fácil ou rápido, e que ainda, aos 80 anos, tinha dias ruins, momentos em que velhas feridas doíam. Mas esses dias eram cada vez mais raros, e eu tinha décadas de prática em gerenciá-los. Um dos meus bisnetos, menininho de 5 anos que não deveria estar ouvindo conversa tão pesada, mas estava por perto, de repente perguntou com inocência de criança: "Bisa, você é super-heroína?" A pergunta desarmou a todos. Havia risadas e lágrimas simultâneas. Peguei-o no colo. Esse pequeno que ainda vivia em mundo onde super-heróis eram figuras claras de bem contra mal, e disse: "Não, querido. Sou apenas pessoa que se recusou a desistir. E isso é algo que qualquer um pode fazer." Mas olhando em seus olhos confiantes, senti peso de responsabilidade de garantir que ele e outros nessa geração crescessem em mundo mais seguro, mais consciente, mais preparado para proteger os vulneráveis. Agora, aos 81 anos, vivo sozinha numa casa pequena, mas confortável, cercada por fotos de família, obras de arte que criei em minhas aulas, pilhas de livros que ainda devoro vorazmente. Acordo cada manhã grata por estar viva, por ter sobrevivido não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Não sou ingênua o suficiente para dizer que tudo acontece por uma razão, ou que agradeço pelas dificuldades que me fortaleceram. Não agradeço pelo trauma. Foi mal puro, perpetrado por pessoas más que fizeram escolhas más. Não necessitava acontecer. Não deveria ter acontecido. E o fato de eu ter sobrevivido não justifica de forma alguma o que foi feito. Mas posso dizer honestamente que encontrei formas de construir vida significativa, apesar do trauma, não por causa dele. Encontrei amor, embora tenha levado anos para confiar nele. Criei filhas maravilhosas que conhecem próprio valor e estabelecem limites saudáveis. Ajudei incontáveis crianças através de voluntariado e advocacia. Usei minha voz quando finalmente a encontrei para educar e inspirar outros. Transformei experiência que poderia ter sido apenas destrutiva em algo que também tem elementos redentores. As cicatrizes permanecem. Aos 81 anos ainda tenho pesadelos ocasionais, embora menos frequentes e intensos que antes. Ainda sinto desconforto com certas situações ou proximidades inesperadas. Ainda há dias em que peso do passado parece mais pesado que outros. Mas essas reações não me controlam mais como antes. Reconheço-as pelo que são, ecos de trauma antigo, e tenho ferramentas para gerenciá-las com compaixão por mim mesma. Uma das perguntas que mais recebo, seja em palestras ou em cartas de leitores, é sobre perdão. As pessoas querem saber se perdoei meus abusadores, se isso foi necessário para minha cura. Minha resposta sempre frustra aqueles que buscam narrativas simples de redenção. Não perdoei todos eles. Alguns, aqueles que mostraram reconhecimento genuíno, mesmo tardio, consegui liberar de alguma forma, não por eles, mas por minha própria paz. Outros, especialmente aqueles que nunca reconheceram ou minimizaram o que fizeram, não receberão perdão de mim. E descobri que está tudo bem. Perdão não é pré-requisito para a cura. Posso viver em paz, ter vida plena, sem absolver aqueles que me machucaram. Minha paz não depende de dar-lhes alívio de culpa que deveriam carregar. Também me perguntam sobre arrependimentos. Se pudesse voltar no tempo, o que mudaria? É pergunta complicada.
Obviamente mudaria o abuso em si se pudesse. Apagaria completamente aquela experiência. Mas assumindo que o trauma era inevitável, que mudaria sobre como lidei? Teria falado mais cedo. Não teria esperado até 12 anos quando a situação se tornou impossível de esconder. Teria insistido mais em terapia profissional quando jovem, mesmo que fosse difícil acessar. Teria sido mais gentil comigo mesma, menos crítica sobre minhas limitações e dificuldades. Teria perdoado minha mãe mais cedo, reconhecendo que ela também foi falhada por sistema e circunstâncias. Mas sem máquina do tempo, tudo o que posso fazer é compartilhar essas lições com outros que ainda navegam suas próprias jornadas de cura. Minha saúde física tem sido surpreendentemente boa para a idade. Médicos atribuem a genes sortudos e vida relativamente ativa. Mas secretamente acredito que tem algo a ver com finalmente liberar décadas de trauma armazenado no corpo. Há estudos agora sobre como o trauma não resolvido se manifesta fisicamente, contribuindo para todo tipo de doença e dor crônica. Fazer o trabalho emocional de processar e curar pode ter beneficiado meu corpo tanto quanto minha mente. Mentalmente também me sinto afiada. Leio vorazmente. Faço palavras cruzadas diariamente. Mantenho-me engajada com o mundo ao redor. O trabalho de escrever o livro e depois falar publicamente sobre experiências manteve minha mente ativa de formas que acredito me protegeram contra declínio cognitivo. Ter propósito contínuo, mesmo na idade avançada, faz diferença mensurável em qualidade de vida e função mental. Socialmente tenho círculo pequeno, mas rico de amigos. Principalmente outras mulheres da minha idade. Algumas que conheci através de grupos de apoio. Outras de aulas de arte ou clube de leitura que frequento. Somos grupo eclético unido por experiências de viver 8 décadas completas. Todas com nossas histórias de perdas, traumas, triunfos. Há conforto em estar entre pessoas que não precisam de explicações sobre certas coisas, que entendem implicitamente complexidades de viver com passado pesado, enquanto constroem presente significativo. Uma dessas amigas, Mariana, também é sobrevivente, embora seu trauma tenha sido diferente do meu. Ela sofreu violência de parceiro íntimo por 20 anos antes de finalmente escapar na meia-idade. Compartilhamos compreensão visceral do que significa reconstruir vida após devastação, do trabalho constante que cura requer, da gratidão profunda por dias comuns e pacíficos que outros tomam como garantidos. Nossas caminhadas matinais 2 vezes por semana são tanto sobre exercício quanto sobre companheirismo de sobreviventes. Financeiramente vivo confortavelmente, mas não opulentamente. Pensão de José, minha própria pequena aposentadoria dos anos que trabalhei, e royalties modestos do livro cobrem necessidades e alguns luxos ocasionais. Não preciso de muito. Simplicidade tem seus próprios prazeres após vida de tanto tumulto emocional. Valorizo o tempo mais que coisas, experiências mais que possessões. Viajei pouco na vida, então recentemente comecei a fazer pequenas viagens com minhas filhas, explorando partes do país que nunca vi. Não são aventuras grandiosas, mas são significativas para mim, recuperando um pouco da exploração e liberdade que a infância roubada me negou. Uma das viagens mais memoráveis foi à praia. Algo que sempre tive medo inexplicável. Água aberta, vulnerabilidade de traje de banho, multidões de estranhos. Tudo conspirava para me deixar desconfortável. Mas aos 80 anos, decidi confrontar esse medo pequeno, mas persistente. Minhas filhas me acompanharam. Ficamos em hotel simples perto da orla. Passamos dias caminhando pela areia, sentindo sol e brisa salgada. No último dia, finalmente entrei na água. Deixei ondas leves lavarem sobre meus pés. Depois, tornozelos. Depois, joelhos. Não nadei, não fui profundamente. Mas estava ali, fazendo algo que medo havia me negado por 8 décadas.
Foi vitória pequena, mas genuína. Espiritualmente, tenho relação complexa com fé. Fui criada católica. Abandonei religião organizada completamente após trauma, porque não conseguia reconciliar ideia de Deus amoroso com o sofrimento que havia experimentado. Por décadas fui agnóstica ou ateísta, incerta e francamente não muito preocupada com questões de divindade ou vida após morte. Mas na idade avançada, desenvolvi forma própria de espiritualidade, não ligada à igreja ou dogma específico. Acredito em interconexão de toda a vida, em importância de compaixão e justiça, em algo maior que nós mesmos, mesmo que não possa nomear ou definir precisamente. Encontro o sagrado em momentos ordinários. Sorriso de bisneto, alvorecer particularmente bonito, amabilidade inesperada de estranho. Penso sobre morte mais frequentemente agora, como é natural na idade. Não com medo, mas com curiosidade e aceitação gradual. Vivi vida completa, muito mais longa e rica do que aquela menina aterrorizada poderia ter imaginado. Quando meu tempo chegar, estarei em paz, sabendo que lutei bravamente. Amei profundamente apesar das dificuldades. Criei legado de ajudar outros. E experimentei alegrias que uma vez pareciam impossíveis. Não há vida após morte, bem? Então esta foi o suficiente. Se há bem, então será interessante descobrir. Mas não estou pronta para partir ainda. Há mais trabalho a fazer, mais histórias para contar, mais netos e bisnetos para conhecer e amar, mais dias ordinários mais preciosos para experimentar. A pandemia recente me ensinou, como ensinou a todos, o quão frágil e preciosa é vida. Como pode mudar dramaticamente de um dia para outro. Isolamento foi difícil para alguém da minha idade, relembrando formas antigas de solidão. Mas também reforçou gratidão por conexões que tenho, por tecnologia que permitiu videochamadas com família, por resiliência que desenvolvi ao longo de décadas, que me ajudou a enfrentar mais esta adversidade. Uma das coisas mais gratificantes desses últimos anos foi ver mudança cultural real em como a sociedade fala sobre e responde ao abuso infantil. Quando era criança nos anos 40 e 50, era tabu completo, algo nunca discutido publicamente. Nos anos seguintes, lentamente começou a ser reconhecido, mas ainda envolto em vergonha e silêncio. Agora, embora ainda haja muito trabalho a fazer, há ao menos conversação aberta, leis mais fortes, mais recursos para vítimas, mais prontidão para acreditar em crianças. Movimentos sociais recentes dando voz a sobreviventes me enchem de esperança que gerações futuras não sofrerão em silêncio como minha geração fez. Contribuo onde posso para esse progresso. Doei significativamente para organizações que lutam contra abuso infantil e apoiam sobreviventes. Continuo falando quando convidada, embora com menos frequência agora, devido a limitações de idade. Mantenho correspondência com vários sobreviventes mais jovens que me contataram após ler livro ou ver documentário, oferecendo perspectiva de alguém que está décadas à frente na jornada de cura. Alguns dessas trocas se desenvolveram em amizades genuínas, apesar da diferença de idade. Conexão criada não por proximidade de experiência, mas por compreensão compartilhada de tipo específico de dor e caminho de sobrevivência. Há dias difíceis ainda, dias em que aniversário de algum trauma antigo me pega desprevenida, onde flashback é particularmente vívido, onde notícia sobre abuso infantil me afeta mais profundamente que deveria. Nesses dias, uso todas as ferramentas que acumulei. Ligo para uma de minhas filhas ou amigas próximas, faço exercícios de respiração que aprendi, escrevo em diário, permito-me chorar sem julgamento. Lembro-me de que sentir a dor não significa que ela me controla. Esses dias são raros agora, intercalados por muito mais dias de relativa paz e até alegria.
Uma das alegrias inesperadas da idade avançada foi redescobrir criatividade. As aulas de arte que comecei após morte de José evoluíram para paixão real. Pinto principalmente aquarelas, paisagens e retratos abstratos que expressam emoções que palavras não conseguem completamente capturar. Algumas das pinturas são claramente influenciadas por trauma, cores escuras e formas angulosas representando dor e caos. Outras são deliberadamente leves e esperançosas, celebrações de beleza que encontrei apesar de tudo. Organizei pequena exposição em galeria local ano passado, modesta, mas pessoalmente significativa. Outra forma de dizer, sobrevivi e criei algo belo. Minha relação com minhas filhas evoluiu lindamente à medida que todas envelhecemos. Elas não são mais filhas que precisam de proteção constante, mas mulheres completas com próprias vidas complexas. E eu não sou mais apenas mãe, mas amiga, confidente, conselheira quando pedido. Compartilhamos mais agora sobre nossas vidas interiores do que fazíamos quando eram mais jovens. Elas sabem detalhes completos de minha história que não conheciam quando crianças. E esse conhecimento aprofundou nossa compreensão mútua. Vêem sua própria criação através de nova lente, apreciando formas como tentei protegê-las, mesmo quando isso, às vezes, era excessivo. Uma conversa particularmente significativa aconteceu com minha filha do meio, Ana, que admitiu que minha hipervigilância havia sido às vezes sufocante, mas que agora, como mãe de adolescente, entendia impulso protetor de forma que não entendia antes. Pediu desculpas por julgamentos duros que havia feito na adolescência sobre minhas regras ridículas e superproteção. Eu, por minha vez, pedi desculpas por ter deixado o medo me transformar às vezes em mãe controladora que não pretendia ser. Foi momento de cura mútua, reconhecimento de que ambas fizemos o melhor que pudemos com ferramentas e entendimento que tínhamos no momento. Os netos, agora adultos, começam a fazer próprias perguntas mais profundas sobre trauma, resiliência, como construir vidas significativas. Alguns enfrentam próprios desafios mentais, ansiedade e depressão que parecem endêmicas em geração deles. E veem em minha história exemplo de que é possível gerenciar saúde mental ao longo de toda a vida. Tento ser honesta sobre dificuldades, mas também esperançosa sobre possibilidades. Sim, carrego cicatrizes que nunca desaparecerão completamente. Mas também construí vida rica em relacionamentos, propósito e momentos de genuína felicidade. Ambas as coisas são verdadeiras simultaneamente. Recentemente, neta mais velha me perguntou se eu já me perguntei, e se, sobre vida alternativa onde trauma nunca aconteceu. Claro que sim, admiti. É impossível não especular ocasionalmente sobre quem poderia ter sido sem aquelas experiências formadoras devastadoras. Talvez teria sido mais confiante mais cedo, menos cautelosa, mais aberta. Talvez teria feito escolhas diferentes de carreira ou relacionamento. Mas também reconheço que tudo em minha vida, incluindo coisas que mais valorizo, foi de alguma forma moldado por jornada completa, incluindo as partes terríveis. Minhas filhas não existiriam porque provavelmente não teria casado com José, que conheci através de circunstâncias específicas relacionadas a onde estava emocionalmente após trauma. O trabalho que fiz ajudando outros não teria acontecido sem experiência direta, que me deu credibilidade e compreensão. Então não posso desejar puramente que trauma não tivesse acontecido, porque isso seria desejar que vida inteira que construí também não existisse. E essa vida, apesar de suas fundações dolorosas, tem sido preciosa. A pergunta mais difícil veio de um bisneto adolescente, precoce e filosoficamente inclinado. Bisa, você acha que mal que te aconteceu mudou quem você é fundamentalmente ou apenas mudou circunstâncias de sua vida?
Lutei com essa questão por dias antes de responder. Finalmente disse que acreditava que ambos eram verdade. O trauma certamente moldou aspectos fundamentais de minha personalidade. Minha hipervigilância, minha empatia profunda por outros sofrendo, minha determinação feroz. Mas também acreditava que havia a essência central de quem eu era, que sobreviveu intacta, que foi a força que permitiu reconstrução. Essa essência chamem de alma ou personalidade básica, ou resiliência inata. Foi o que se recusou a ser completamente destruída e eventualmente cresceu ao redor do trauma como árvore, crescendo ao redor de obstáculo, incorporando-o, mas não sendo definida apenas por ele. Aos 81 anos, olho ao redor de minha vida e vejo evidência tangível de superação. Família amorosa que se estende por gerações. Amizades profundas forjadas em honestidade e vulnerabilidade mútua. Livro que continua alcançando novos leitores e fazendo diferença. Centenas, se não milhares de crianças que ajudei direta ou indiretamente através de voluntariado e advocacia. Arte que criei, expressando jornada interior complexa. Mas mais que qualquer realização externa, superação mais profunda é interna. É capacidade de acordar maioria das manhãs com senso de paz, ao invés de medo. É poder confiar seletivamente, mas genuinamente em outros. É saber, não apenas intelectualmente, mas no fundo do ser, que não foi minha culpa, que mereço amor e felicidade, que minha vida tem valor. Essa certeza interior não veio fácil ou rápida. Foi construída pacientemente ao longo de décadas de trabalho consciente, terapia, reflexão, práticas de autocuidado e autocompaixão. Houve recaídas e momentos de dúvida. Houve períodos onde senti que nunca melhoraria, que trauma havia me quebrado permanentemente. Mas continuei a aparecer, fazendo o trabalho, mesmo quando parecia inútil. E gradualmente, imperceptivelmente às vezes, fui curando. Se pudesse falar com o meu eu mais jovem, aquela criança de 6 anos prestes a entrar nos anos mais escuros, o que diria? Primeiro, diria que não foi sua culpa. Nada do que aconteceu foi por algo que você fez ou deixou de fazer. Os adultos ao redor falharam com você, mas isso não reflete seu valor ou culpabilidade. Diria para falar mais cedo, para gritar se necessário, porque silêncio só protege abusadores. Diria que ela é mais forte do que imagina, que dentro dela há resiliência que a carregará através do inimaginável. Diria que vida dela não terminará com trauma, que há décadas de amor, alegria, propósito esperando do outro lado se ela apenas continuar sobrevivendo um dia de cada vez. Diria para ser paciente consigo mesma durante cura, que não há linha do tempo certa, que cada um se move em próprio ritmo. E, finalmente, diria que ela merece felicidade, merece paz, merece ser amada gentilmente. E que um dia, quando for velha com cabelos grisalhos e corpo cansado, mas espírito forte, ela olhará para trás e se surpreenderá com o que conseguiu construir das ruínas. Mas, claro, não posso falar com aquela criança. Ela existe apenas em memórias e fotografias amareladas. Tudo o que posso fazer é honrá-la vivendo bem, recusando deixar que homens que tentaram destruí-la tenham palavra final sobre quem ela se tornaria. Cada dia de paz que vivo é vitória sobre eles. Cada relacionamento amoroso que cultivei é prova de que não conseguiram roubar minha capacidade de conexão. Cada pessoa que ajudei através de meu trabalho e testemunho é multiplicação de luz contra a escuridão que tentaram envolvê-la. Há momentos, geralmente quietos ao amanhecer ou anoitecer, quando sinto como se aquela criança e essa mulher velha estivessem dialogando através das décadas. Sinto sua dor, mas também posso assegurar que ela sobreviveu, que se tornou alguém mais forte e mais compassiva por causa das provações. Alguém que fez diferença real no mundo. Nesses momentos, choro por ela
e por todas as crianças que sofreram e sofrem. Mas também sinto gratidão profunda por ter chegado aqui, a esse lugar de relativa paz e realização. O trabalho de cura nunca termina completamente. Sempre haverá camadas mais profundas para explorar, novas compreensões para alcançar, velhas feridas que ocasionalmente reabrem. Mas também há a vida inteira acontecendo simultaneamente, rica e multidimensional, não reduzida apenas a trauma e recuperação. A alegria de primeira flor de primavera no jardim, a calor de abraço de bisneto, a satisfação de pintura finalmente capturando emoção que estava tentando expressar, a conforto de chá quente em tarde fria, a risos compartilhados com velhas amigas que conhecem todas minhas histórias e me amam não apesar, mas inteira, incluindo partes quebradas. Esta é minha vida aos 81 anos. Não é vida que escolheria em mundo perfeito, onde pudesse escrever próprio roteiro desde o início. Mas é minha vida, autêntica, e ganha duramente, construída com determinação e esperança teimosa contra probabilidades desencorajadoras. É vida de sobrevivente, sim, mas não apenas isso. É vida de mãe, avó, bisavó. Vida de artista, escritora, defensora. Vida de mulher que aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. Que pedir ajuda não é falha, mas sabedoria. Que cicatrizes podem ser tanto lembretes de dor quanto emblemas de sobrevivência. Para qualquer um lendo isto que carrega próprio trauma, particularmente aqueles no início da jornada de cura, quero que saibam: é possível. Não será fácil, não será rápido, não será linear. Haverá dias ruins, recaídas, momentos de desespero. Mas é possível construir vida significativa, encontrar felicidade genuína, desenvolver relacionamentos saudáveis, contribuir positivamente ao mundo, mesmo carregando o peso de trauma severo. Não permita que ninguém apresse sua cura ou diga que já deveria ter superado. Leva o tempo que leva. Seja gentil consigo mesmo ao longo do caminho. Procure ajuda, seja terapia profissional, grupos de apoio, amigos confiáveis. Não tente carregar peso sozinho. E saiba isto: você não está definido pelo que foi feito a você. Trauma é algo que aconteceu com você, não algo que você é. Sua identidade é muito mais vasta que aquele momento ou período, por mais devastador que tenha sido. Você tem valor inerente que nenhum abusador pode tirar. Não importa o quanto tenham tentado. Merece amor, gentileza, paz, alegria. Merece vida completa e rica. E com trabalho, suporte, tempo e determinação teimosa, pode construir essa vida. Olho para a fotografia recente de reunião familiar grande, 4 gerações sorrindo para a câmera, e vejo o legado que construí contra todas as probabilidades. Aquela menina aterrorizada que uma vez fui poderia ter se tornado estatística, mais uma vítima quebrada pelo sistema que falhou em protegê-la. Mas ela sobreviveu, cresceu, amou, criou filhos que criaram filhos, deixando marca de gentileza e força no mundo. Isso é mais do que sobrevivência. Isso é vitória completa e total. Aos 81 anos, estou cansada às vezes. Corpo e mente que carregaram tanto por tanto tempo, naturalmente se desgastam. Mas sou também em paz de formas que nunca imaginei serem possíveis. Perdoei a mim mesma pelas coisas que achava fossem minhas falhas, mas eram apenas reações normais a circunstâncias anormais. Liberei culpa tóxica que carreguei por décadas, sobre coisas sobre as quais não tinha controle. Aceitei que cura não é destino final, mas jornada contínua. E está tudo bem ser trabalho em progresso, até meu último dia. O sol está nascendo enquanto escrevo estas palavras. Luz dourada enchendo meu pequeno escritório, onde passei incontáveis horas ao longo dos anos processando memórias e emoções através de escrita. Há café quente ao meu lado, presente de uma de minhas filhas que sabe exatamente como gosto.
Na parede, pintura que fiz ano passado, cores vibrantes representando esperança que levou décadas para sentir plenamente. No peitoril da janela, foto de José sorrindo. Lembrança do homem que me ensinou que amor poderia ser seguro. Ao redor, evidência tangível de vida bem vivida apesar de tudo. Esta é minha história. História de criança que sofreu horrivelmente, de adolescente que lutou para se manter inteira, de adulta jovem que lentamente aprendeu a confiar e amar, de mãe que protegeu filhas ferozmente, de mulher mais velha que encontrou voz e propósito em ajudar outros, de anciã que finalmente alcançou paz, que uma vez pareceu impossível. É história de dor profunda e resiliência ainda mais profunda. História de escuridão e luz, desespero e esperança, quebra e reconstrução. E o mais importante, é história que ainda está sendo escrita. Enquanto houver fôlego em mim, continuarei vivendo plenamente, amando profundamente, contribuindo como puder e dizendo a outros que também carregam feridas antigas que eles também podem encontrar seu caminho para a paz. Trauma tentou me matar, primeiro literalmente através de violência, depois lentamente através de depressão e desespero. Mas falhou. Estou aqui. 81 anos de vida vivida, sobrevivida, às vezes até celebrada. E isso, essa existência continuada e florescente contra todos os obstáculos, é a vingança final contra aqueles que tentaram me destruir. Não vivi bem para eles, mas apesar deles, vivi bem para mim mesma, para aquela criança que merecia proteção e gentileza, mas teve que encontrar força para proteger e ser gentil consigo mesma. Vivi bem para minha família que criei, para todos que ajudei ao longo do caminho, e para o futuro onde talvez, apenas talvez, menos crianças sofrerão o que sofri, porque pessoas como eu se recusaram a ficar em silêncio. Esta é minha história de superação. Não perfeita, não sem dor contínua, mas real e verdadeira e minha. E se essas palavras alcançarem mesmo uma pessoa que está lutando, que se sente sozinha em sua dor, que se pergunta se vale a pena continuar, quero que saibam. Vale. A vida do outro lado do trauma, embora nunca completamente livre dele, pode ser linda e significativa, e repleta de amor. Continue aparecendo. Continue fazendo o trabalho. Continue acreditando que dias melhores são possíveis. Porque são. Sou prova viva de que são. Beatriz Santos, sobrevivente, mãe, avó, bisavó, artista, escritora, defensora. 81 anos de idade. 81 anos de lutar, resistir, amar, viver. E cada ano, cada dia, cada respiração é testemunho de que aqueles que tentaram me destruir falharam completamente. Venci não através de vingança, mas através de recusa teimosa em deixar que definissem minha história. Minha história é minha. E termina não com trauma, mas com paz conquistada duramente e vida bem vivida. Isso é superação. Isso é vitória. Isso é minha verdade. Tenho 81 anos hoje. E quando olho para trás, para a jornada que percorri desde aquela menina assustada, de 6 anos até a mulher que me tornei, ainda me surpreendo por ter sobrevivido. Não apenas sobrevivido no sentido de continuar respirando, mas verdadeiramente vivido, amado, construído algo belo, a partir das cinzas do que deveria ter me destruído. Meu nome é Beatriz, e esta é minha história de como homens adultos quebraram uma criança. E como essa criança cresceu para se reconstruir pedaço por pedaço, até finalmente encontrar paz. Nasci em 1943, numa época em que crianças eram vistas, mas raramente ouvidas, especialmente meninas. Minha família era pobre. Vivíamos numa casa pequena nos arredores da cidade, onde meu pai trabalhava como operário numa fábrica, e minha mãe fazia costuras para complementar a renda escassa.
Eu era a mais nova de 5 filhos, 3 irmãos homens mais velhos e uma irmã que faleceu de febre quando eu tinha apenas 4 anos. Após a morte dela, algo mudou em minha mãe. Ela se tornou distante, ausente mesmo quando presente, como se parte dela tivesse sido enterrada junto com minha irmã. Foi nesse vazio, nessa ausência de proteção materna, que os monstros encontraram espaço para agir. Não vou dar nomes nem detalhes que possam identificar pessoas, algumas já mortas, outras talvez ainda vivas em algum canto esquecido do mundo. Mas eram homens da família, homens em quem meus pais confiavam, homens que a sociedade via como respeitáveis. E eles me machucaram de formas que uma criança de 6 anos não deveria nem saber que existiam. O abuso começou quando eu era muito pequena, para entender completamente o que estava acontecendo. Apenas sabia que doía, que era errado, que me fazia sentir suja de uma forma que nenhum banho conseguia limpar. Eram múltiplos homens, cada um encontrando suas oportunidades quando eu estava vulnerável, quando ninguém estava olhando, quando minha mãe estava perdida em sua própria dor e meu pai estava trabalhando interminavelmente para manter comida na mesa. A violência física era constante, surras brutais que deixavam marcas que eu tinha que esconder, empurrões, torções de braço, socos que me deixavam sem ar. Mas pior que a dor física era a tortura psicológica. As palavras que me diziam que eu não valia nada, que era culpa minha, que se eu contasse ninguém acreditaria, que eu seria punida ainda mais severamente. Aprendi a viver em silêncio constante, desenvolvendo uma capacidade quase sobrenatural de me tornar invisível. Na escola era a menina quieta no fundo da sala, que nunca levantava a mão, que nunca causava problemas. Em casa, tentava ocupar o menor espaço possível, desaparecendo no meu quarto minúsculo sempre que podia, lendo livros velhos que pegava emprestados da biblioteca da escola, como forma de escapar para outros mundos, onde meninas eram heróis e o bem sempre vencia o mal. A ironia de buscar refúgio em histórias de final feliz, enquanto vivia meu próprio pesadelo, não me escapava mesmo sendo tão jovem. Os anos se arrastaram assim, dos 6 aos 12 anos de idade. Cada dia uma sobrevivência, cada noite um terror de quem poderia vir ao meu quarto. Qual parente visitaria e encontraria momento para me levar para algum canto escuro. Desenvolvi insônia crônica. Ficava acordada a noite inteira muitas vezes, com medo de dormir e ser pega desprevenida. Meu corpo começou a mostrar sinais do estresse extremo. Parei de crescer adequadamente. Era menor e mais magra que todas as meninas da minha idade. Tinha dores de estômago constantes, que os médicos nunca conseguiam explicar completamente. Aos 12 anos, algo dentro de mim quebrou, mas não da forma que eles esperavam. Não me destruiu completamente como pretendiam. Pelo contrário, despertou uma raiva, uma determinação feroz de que isso não seria minha história completa, que eu não morreria sendo apenas vítima. Um dos homens havia me machucado particularmente mal numa tarde, deixando hematomas que seriam impossíveis de esconder. Quando minha mãe finalmente os viu enquanto eu trocava de roupa, algo nela despertou da névoa de luto em que havia estado perdida por anos. Ela me fez sentar e, pela primeira vez desde a morte de minha irmã, realmente me olhou, me viu. Quem fez isso? Sua voz tremia, mas havia aço nela que não estava lá há muito tempo. E eu, cansada de mentir, cansada de proteger monstros, cansada de carregar segredos que estavam me matando lentamente, contei. Contei tudo. Cada nome, cada incidente que conseguia lembrar, cada ameaça que havia recebido. As palavras saíram como vômito, anos de silêncio se rompendo de uma vez. O que se seguiu foi caótico e doloroso de formas diferentes. Minha mãe confrontou meu pai, que inicialmente não quis acreditar, que disse que eu devia estar mentindo ou exagerando. Mas ela insistiu,
Ameaçou deixá-lo se ele não tomasse providências. Houve confrontos violentos com os homens da família, gritos, negações, acusações de que eu era mentirosa, que estava inventando histórias para chamar atenção. A família se fragmentou. Lados foram escolhidos. E, para meu horror, alguns escolheram o lado dos abusadores, preferindo acreditar que uma menina de 12 anos estava mentindo do que aceitar que homens que conheciam eram capazes de tal crueldade. Não houve polícia, não houve justiça legal. Naquela época, em 1955, essas coisas simplesmente não se levavam às autoridades, especialmente não em famílias pobres onde reputação era uma das poucas coisas que se tinha. A solução foi cortar contato com aqueles parentes, proibir que se aproximassem de mim, mudar nossa vida social completamente para evitar encontros. Foi algo. Melhor que continuar em silêncio, mais longe da justiça real que eu merecia. Os anos da adolescência foram sobre tentar reconstruir alguma semblança de normalidade a partir dos destroços. Continuei na escola, embora lutasse com concentração e tivesse pesadelos frequentes que me deixavam exausta. Desenvolvi mecanismos de sobrevivência, hipervigilância constante, incapacidade de confiar em qualquer figura de autoridade masculina, ataques de pânico quando me sentia encurralada ou tocada inesperadamente. Não havia terapia disponível para meninas pobres traumatizadas naquela época, então lidei sozinha, desenvolvendo instintivamente técnicas que décadas depois aprenderia que tinham nomes como dissociação e compartimentalização. Minha mãe tentou, ao seu modo limitado, fazer as pazes pelo tempo em que não me protegeu. Ela se tornou superprotetora, raramente me deixando sair de casa, monitorando cada movimento. Era sufocante, mas vinha de lugar de culpa profunda e amor tardio. Então, tolerei. Meu pai permaneceu distante, envergonhado talvez, ou simplesmente incapaz de processar que tais coisas haviam acontecido sob seu teto. Nunca falamos diretamente sobre o assunto depois daqueles confrontos iniciais. Era como se houvesse acordo tácito de que mencioná-lo tornaria tudo real demais para suportar. Aos 16 anos conheci José, um rapaz de 18 anos que trabalhava na mercearia do bairro. Ele era gentil de uma forma que me desarma, paciente quando eu recuava instintivamente de qualquer toque, respeitoso quando estabelecia limites rígidos sobre proximidade física. Levou meses para que eu permitisse que ele segurasse minha mão. Levou mais tempo ainda para um beijo casto, que me deixou tremendo não de prazer, mas de medo irracional, que precisei respirar fundo para superar. José não entendia completamente meus demônios. Eu não havia contado detalhes, mas ele percebia que algo havia me machucado profundamente e aceitava minhas limitações sem pressão. Casamos quando eu tinha 19 anos. Casamento simples na igreja local com poucas testemunhas. Meus pais apoiaram, talvez aliviados de me ver estabelecida com um homem que parecia decente, talvez esperando que casamento apagasse as memórias e me tornasse normal. Mas trauma não desaparece com cerimônia e anel. Os primeiros anos de casamento foram difíceis de formas que nunca admiti para ninguém. Intimidade física era campo minado de gatilhos e flashbacks. Noites em que acordava gritando de pesadelos. Dias em que depressão era tão pesada que mal conseguia sair da cama. José foi paciente, mais paciente do que eu merecia ou esperava. Houve momentos em que vi frustração em seus olhos. Momentos em que certamente se perguntou por que havia escolhido esposa tão quebrada, mas ele ficou. Trabalhamos através de cada dificuldade lentamente, comunicando quando eu conseguia, dando espaço quando eu precisava. Ele nunca soube a extensão completa do que havia sofrido. Algumas coisas eram pesadas demais para compartilhar, mas sabia o suficiente para entender que eu precisava de paciência e gentileza consistente. Nossa primeira filha nasceu quando eu tinha 22 anos. Segurar aquele bebê minúsculo nos braços
desencadeou algo em mim, um instinto protetor tão feroz que era quase violento em sua intensidade. Jurei ali mesmo que ela nunca, jamais, sofreria o que sofri, que eu estaria vigilante, que acreditaria nela sempre, que criaria ambiente onde ela se sentisse segura para falar sobre qualquer coisa. Foi quando comecei a entender verdadeiramente o que minha mãe havia perdido, quando se afogou no luto pela morte de minha irmã, como aquela ausência havia criado vácuo onde predadores prosperaram. Fui mãe hipervigilante, admito. Controlava meticulosamente quem tinha acesso às minhas filhas, 3 no total ao longo dos anos. Não as deixava sozinhas com homens, mesmo família, especialmente família. José achava excessivo às vezes, mas eu era inflexível. Ensinei minhas filhas desde muito jovens sobre autonomia corporal, sobre dizer não, sobre diferença entre toques apropriados e inapropriados, sobre como ninguém, absolutamente ninguém, tinha direito de fazê-las se sentir desconfortáveis. Alguns diziam que estava assustando as crianças desnecessariamente, mas eu sabia melhor. Sabia que monstros existiam e que frequentemente usavam máscaras de respeitabilidade. Aos 30 anos, algo importante aconteceu. Um programa de televisão discutiu pela primeira vez, de forma mais aberta, sobre abuso infantil intrafamiliar. Foi chocante ouvir na mídia mainstream algo que havia sido meu segredo envergonhado por tanto tempo. Descobri que havia nome para o que havia sofrido, que havia outras pessoas, muitas outras, com histórias similares. Essa validação, saber que não estava sozinha, que não era anormal ou quebrada de forma única, foi libertadora de maneiras que não antecipei. Comecei a procurar recursos, o pouco que estava disponível na época. Grupos de apoio começavam a surgir em igrejas e centros comunitários, lugares onde sobreviventes podiam compartilhar experiências em relativo anonimato e segurança. Fui à primeira reunião tremendo de nervosismo, certa de que seria julgada ou não acreditada. Mas o que encontrei foi aceitação, compreensão, pessoas que sabiam exatamente como era carregar aquele peso específico. Pela primeira vez em décadas, chorei abertamente sobre o que havia passado. E outros entenderam por que chorava. Esses grupos foram o início de verdadeira cura. Não cura rápida ou completa. Trauma dessa magnitude deixa cicatrizes permanentes, mas cura progressiva, gradual. Aprendi que flashbacks eram normais, que hipervigilância era a resposta compreensível ao que havia vivido, que minha dificuldade com intimidade não era falha de caráter, mas consequência de violações profundas. Aprendi técnicas para lidar com ansiedade, para reconhecer e nomear gatilhos, para comunicar melhor com José sobre minhas necessidades. Também encontrei propósito. Comecei a fazer trabalho voluntário em linha telefônica de apoio para crianças em risco, depois em abrigo para menores em situação de vulnerabilidade. Usar minha experiência dolorosa para ajudar outros, para ser adulto atento e protetor que não tive, trouxe senso de significado que havia faltado. Cada criança que ajudei, cada situação de abuso que identifiquei e denunciei, cada vez que fui pessoa que acreditou quando criança, reuniu coragem para revelar, senti que estava de alguma forma fazendo diferença, resgatando algo de positivo de toda aquela dor. José e eu cultivamos casamento sólido ao longo das décadas. Não foi perfeito. Houve momentos difíceis e discussões, mas havia fundação de respeito mútuo e compromisso que nos sustentou. Ele foi pai maravilhoso para nossas filhas, modelo de masculinidade saudável, que contrastava completamente com os homens que haviam me atormentado. Ver minhas meninas crescerem seguras, confiantes, sabendo que podiam dizer não e estabelecer limites, foi uma das maiores alegrias e vitórias da minha vida. Minha mãe morreu quando eu tinha 41 anos, câncer que progrediu rapidamente. Nos últimos dias,
Quando estava consciente entre as doses de morfina, ela me pediu perdão. Perdão por não ter visto, por não ter protegido, por ter falhado, de forma tão fundamental no papel mais básico de mãe. Chorei e segurei sua mão, dizendo que perdoava. E era verdade. Compreendi que ela também havia sido vítima de circunstâncias, de uma época que não dava ferramentas para mulheres reconhecerem ou combaterem abuso, de sua própria dor que a cegou temporariamente. O perdão não apagava o passado, mas libertava ambas de alguma forma.